O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é a mais antiga e tradicional entidade de fomento da pesquisa e preservação histórico-geográfica, cultural e de ciências sociais do Brasil. E é sobre ela que nós iremos abordar nesse vídeo. Eu espero que vocês aproveitem. No ano de 1838, no estado do Rio de Janeiro, é fundado o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, IHGB, com o objetivo de fomentar uma identidade nacional a partir de estudos sobre a história e geografia do Brasil. Seu surgimento se deve a duas principais figuras, o militar Raimundo José da Cunha Matos e o orador sacro Januário da Cunha Barbosa. Ambos, inspirados pela atuação do Instituto Histórico de Paris, em 18 de agosto de 1838, apresentam a proposta de criação do Instituto à Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, culminando em sua fundação em 21 de outubro do mesmo ano. O IHGB esteve ligado à figura de Dom Pedro II, recebendo proteção imperial durante o seu governo e, com isso, para além do seu objetivo de estudo sobre o Brasil, também contribuiu para exaltar e fortalecer a figura do imperador. A trajetória do IHGB seria marcada por um revisionamento de ideias nacionais que privilegiassem a imagem de uma nação imperial preocupada com o seu desenvolvimento econômico e intelectual. Em 1839, publica seu primeiro número da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em que seriam vinculadas as atas e trabalhos do Instituto, as memórias de seus membros que forem interessantes à história e geografia do Brasil, bem como notícias e extratos de história e geografia das obras publicadas por outras sociedades, por outras pessoas literatas, sendo permitido tanto obras e literários nacionais quanto estrangeiros. Existia a questão do patriotismo. O Instituto foi apresentado como um meio de expurgar dos erros e das informações distorcidas a história do Brasil, que vinha sido produzida internamente e externamente. A propagação dos méritos locais aparecia como uma justificativa para a criação do IHGB e levava uma discussão de ordem para o Brasil, exaltando a monarquia institucional, esclarecia através das letras como um principal detentor da felicidade pública e da possibilidade de eternizar pela história os principais fatos memoráveis da pátria, garantia a organização e o arquivamento de estudos e documentos. Os primeiros membros do Instituto foram selecionados com critério de afinidades políticas e sociais e não por méritos acadêmicos. Seus autores não eram historiadores de formação, mas ao contrário, eram na maioria militares, juristas e médicos. Esses homens se definiam como literatos. Nos discursos inaugurais do Instituto, a figura do herói nacional foi bastante exaltada. Biografias como de Gregório de Matos, Pedro Álvares Cabral, José Basílio da Gama e José de Anchieta foram bastante exaltadas, almejando uma verdadeira pertinência histórica. Existia duas posições mais importantes no Instituto e na sua direção, que era o presidente responsável por conduzir as sessões de reunião e pela tomada de todas as decisões necessárias, e o primeiro secretário, que tinha como uma tarefa dirigir a revista, biblioteca, o museu, o arquivo e, no caso, se fosse possível, substituir o presidente. A escrita da história no Brasil está intimamente ligada ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro desde o início no processo de formação do Estado Nacional. Ainda no período imperial, havia a preocupação em dividir em fases e épocas a história do Brasil. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, então, se encarregou, por meio de sua revista e outros periódicos, de dividir a história do Brasil em duas épocas.
seria o período antigo, caracterizado com o descobrimento do Brasil, com estudos sobre os nativos e a colonização, e o período moderno, que seria a constituição do povo brasileiro, formação da nação e o período imperial. A grande tensão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no que se refere à historiografia brasileira foi colocar o Brasil dentro dos quadros da história da civilização ocidental. E um dos maiores representantes desse pensamento civilizador foi o historiador Van Hagen, que era ligado ao Instituto. Buscava-se então uma história nacional que destacasse as particularidades brasileiras, ao mesmo tempo que buscava ligá-la à expansão colonial europeia dentro do processo civilizador, no caso do Brasil, representado pelo imperador ilustrado e o Estado monárquico constitucional. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro teve destaque na construção de uma historiografia brasileira que não queria que o Brasil fosse um país indígena, negro, republicano e não católico.